A filosofia de Plotino, ela busca ir além da filosofia. Ela constrói-se como uma prática discursiva que se desenvolve em meio à impossibilidade de dizer aquilo que é o mais importante, como um discurso que, ao falar, procura conclamar o silêncio. Nessa tarefa, em que utiliza armas que deve abandonar, isto é, o próprio discurso, a filosofia de Plotino se torna uma experiência apaixonada daquilo que busca. A paixão, eros, pelo mundo inteligível e, além deste, por aquilo que a tudo transcende, o uno, o bem, é a tônica da obra de Plotino. E na medida em que a estética se reporta ao belo, que é o objeto de eros, o amor, a paixão, deve-se pensar que toda a obra de Plotino é como uma obra estética. No entanto, é bastante delicado afirmar que há uma estética em Plotino, mesmo sendo o filósofo particularmente conhecido pela sua contribuição aos questionamentos sobre a estética. Ao falarmos de estética em Plotino, não podemos deixar de lado o fato de que não há, na antiguidade, uma investigação que seja exclusivamente estética. Ao se tratar sobre o belo e a arte, nunca se deixa de lidar com temas éticos, epistemológicos e ontológicos. Assim, o modo como Plotino lida com os temas da estética sempre nos remete às compreensões mais profundas da sua filosofia. Para quem não conhece, a obra de Plotino é chamada Enéadas. Existem algumas noções gerais nas Enéadas que nem sempre são óbvias para o leitor. As Enéadas foram editadas por seu aluno Porfírio e ele dividiu elas em 6 tratados. E cada volume foi denominado uma Enéada, pois cada um contém 9, Enéada de 9. No total são 54 tratados. E, de acordo com Porfírio, que é o organizador da obra, a organização das Enéadas é temática. Então a primeira fala da ética, a segunda e a terceira lida da física, e as seguintes são sobre a ordem hierárquica da metafísica de Plotino. Ele fala do uno, do inteligível, da alma do mundo, enfim, toda a questão metafísica e contemplativa do uno também. Para alcançar essa perfeição sistemática das Enéadas, o Porfírio teve que dividir e reagrupar alguns tratados na ordem que ele acreditava ser a melhor. Então não é necessariamente a ordem cronológica da obra escrita de Plotino. Mas ele também fez anotações para que a gente também soubesse qual é a ordem cronológica, diferente da ordem organizacional temática. Basicamente, o Plotino vai trabalhar com 3 hipóstases, isso é, 3 realidades, e vai ser o tema central das Enéadas, esses 3 graus de manifestação. O Plotino vai falar das 3 hipóstases como compondo a realidade do uno, ren, o intelecto ou o espírito ou inteligência, que a gente em grego chama de nous, e a alma, psique. E a alma, para Plotino, ela é coletiva, é a alma do mundo, mas também ela é individual, mas ela faz parte da alma coletiva. É muito interessante porque tudo vai remeter à fusão com o um, que é a hipóstase primeira. Plotino organiza hierarquicamente essas realidades, tendo o uno como superior, e a partir daí o nous, a inteligência, o espírito, e depois a alma e a descida da alma na matéria. É como se a alma caísse num chafariz que tem três quedas. A menorzinha lá de cima e vai cair na do meio e depois cai numa terceira. E depois se espalha e transborda e volta depois para o sistema e volta para o uno. Então, a obra de Plotino vai falar muito sobre a jornada da alma. A alma que jorra a partir do um e quer voltar à sua origem, como na parábola do filho pródigo. Partindo de uma passagem da República, de Platão, em que o bem é postulado como sumamente transcendente, isso é, além do ser, o Plotino formula uma radical simplicidade para o princípio de toda a realidade, o uno bem. Apesar dos qualificativos, o uno e bem, o uno ele está além de toda a linguagem. E esse nome uno é só uma forma negativa de afirmar a falta de multiplicidade, a falta de separatividade.
daí provém a chamada teologia negativa, que vai ser importante para Dionísio, o pseudo-Dionísio Areopagita. O uno permanece eternamente em seu próprio ato, nos diz Plotino, utilizando um linguajar mais aristotélico, né? E, em verdade, o uno ele não tem necessidade de nada, ele permanece em seu ato autocriativo. Ele não precisa de nada, ele é completo em tudo, mas algo irradia dele, que se processa a partir dessa ação. Uma das principais questões para a filosofia antiga, de acordo com Plotino, era de como, a partir do uno, poderia ser gerado um múltiplo. As hipóstases, as realidades da existência se diferenciam exatamente quanto ao maior número de seres, pois a cada hipóstase existe uma maior multiplicidade e complexidade. Assim, o nous, a inteligência, é mais múltiplo do que o uno, e a alma é mais múltipla do que a inteligência. Ou nous, eu prefiro usar o grego, que eu acho que a tradução faz perder um pouco do sentido. Mas para a gente entender exatamente, Plotino ele propõe 3 etapas de constituição de uma hipóstase. Em um primeiro momento, o uno permanece em seu próprio ato, sem se importar ou se voltar para nada além de si mesmo. No entanto, há uma processão que sai a partir dele, formando uma massa ainda não determinada. Essa massa, às vezes qualificada como ser indefinido, volta-se para o um, contempla o um, e faz do um seu objeto principal de contemplação. Nessa contemplação e conversão do que vem a partir do um e olha para cima, digamos assim, forma-se o nous, o espírito ou inteligência. O nous, ele está em permanente contemplação do um. Só que há um primeiro movimento do nous, que precede o seu retorno ao um, e é chamado por Plotino de matéria inteligível, ou alteridade, ou até mesmo de ser, com S maiúsculo. O intelecto, ou a inteligência, o nous, se torna definido em sua contemplação do uno. Então o uno, ele transborda a si mesmo, sem em momento algum perder aquilo que é, e nesse transbordamento ele manifesta o nous, e o nous volta-se ao uno e o contempla. O nous, ele então, ao contemplar o um, ele torna-se definido como nous, porque antes ele era apenas um transbordamento. E dessa forma o nous se torna o um múltiplo, isto é, o um manifesto, o cosmos inteligível, identificado com o mundo das ideias de Platão. O nous, a inteligência de Plotino, é a união de ser e pensamento, que Parmênides desenvolveu essa ideia, pois ele é a unidade do inteligível com a inteligência, do sujeito com o objeto do pensamento. As qualificações mais recorrentes da hipóstase do nous não são ser, né? Então o nous ele é chamado de ser, vida e pensamento. Isso é muito parecido com o que a gente encontra em alguns textos gnósticos, como no Apócrifo de João, quando o invisível e eterno e imutável gera o autógenes, o autogerado, que tem algumas qualidades que também são chamadas de ser, vida e pensamento. É um paralelo muito interessante de fazer, já que Plotino dialogou com os gnósticos. Bom, voltando a Plotino, é a partir de sua atividade principal, a contemplação do nous, do uno, que provém uma outra hipóstase, uma terceira hipóstase, a psique, a alma do mundo. Então, além de voltar-se para o um e contemplá-lo, o nous também volta-se sobre si mesmo e transborda também, é um segundo transbordamento. Ele é puro em pensamento e nele contém todas as ideias. Nessa atividade de autocontemplação, ele gera a terceira hipóstase, que é a psique, que é a alma. E essa terceira hipóstase também volta-se e contempla o nous. Assim como o nous contempla o um, a alma contempla o nous. É como um escalonamento de manifestação. A alma é o pensamento do nous, é o nous em atividade em direção ao mundo. É o nous que contempla o uno e depois contempla a si mesmo e gera o pensamento em ação. Assim, dizemos que a alma pensa,
pois esse é o seu ato. A alma contempla a inteligência, mas é apenas na inteligência, no nous, na segunda hipóstase, que reside o pensamento puro. Me lembra um pouco que os budistas chamam da mente de clara luz. Então, existe alguma sabedoria aí, a sabedoria da realidade de todas as coisas, né? Novamente, a alma, em seu ato puro, que é a contemplação do nous, gera para além de si uma realidade tão distante do primeiro princípio que já não tem força de constituir um ente autossustentável. Então a matéria, aquilo que é gerado a partir da alma, que já é o mundo manifesto, o mundo da forma e das almas individuais, provém do atravessa o nous, possui a inteligência da alma, mas está distante dela e se torna apenas um reflexo daquilo que tem em si, que é o seu ser mais real e mais próprio. Então o mundo sensível, ele surge da própria alma, como um reflexo daquilo que é mais puro dela, mas ele já é completamente imerso no mundo da multiplicidade. A jornada da alma é conseguir discernir o um dentro do múltiplo e deixar de olhar o múltiplo como separatividade, voltar-se para dentro de si mesma e contemplar a unidade a qual pertence. O mundo sensível é uma atividade da alma. É um mundo que copia o mundo inteligível. Nos mitos gnósticos a gente vai encontrar a ideia de um limite que separa o pleroma. O pleroma faria parte do mundo inteligível, pois é um plano mais puro, digamos assim, de sabedoria desperta. E existe o mundo demiúrgico, onde regem os arcontes e a multiplicidade. Bastante semelhante. Só mais um parênteses, que é impossível para mim não fazer. Uno, intelecto e alma. Processões e conversões. Imagem e original que copia outro original. O sibilino sistema de Plotino, um chafariz com 3 quedas, cada uma jorrando água em uma grande circunferência que transborda para a próxima. Contemplamos os argumentos alabirintados e a beleza será o nosso fio de Ariadne, rumo à saída. A contemplação do belo é o que guia nossa alma. Novamente, seguindo bem perto de Platão, Plotino afirma que o objetivo máximo da alma humana é retornar para lá, Ekei, aquele lugar mesmo de onde ela se originou. E o convite para esse retorno é feito pela beleza. É a beleza que desperta a alma. A beleza se encontra no centro das especulações éticas de Plotino, pois é ela que naturalmente solicita o homem a galgar os degraus da ascese espiritual. Na medida em que há uma supremacia da beleza na filosofia de Plotino, beleza esta que se manifesta tanto na arte, tecne, quanto no rosto do amado, erômenos, quanto nas especulações racionais, logos. Então o artista, ou o músico, o amante do belo e o filósofo, eles têm certo privilégio nessa jornada de ascensão rumo ao princípio, rumo ao um. Quando Plotino fala de beleza, ele não está falando de aparência, ele não está falando de padrões de beleza, de mulheres belas, mas ele está falando da beleza do mundo, da beleza da manifestação. Seja uma beleza natural, a beleza das flores, das montanhas, naquela coisa bem Fernando Pessoa, da metafísica bastante em não pensar em nada, mas ele também considera a beleza o despertar da sabedoria, por isso o filósofo também faz esse caminho rumo à beleza interior. A arte e a música são reflexos dessa beleza do um, e a beleza também está, ou principalmente está, nas virtudes, na prática de virtudes, em viver uma vida de ascese espiritual, de purificação. Isso também é a verdadeira beleza no sistema de Plotino. A beleza que se encontra no nous estará também presente, de alguma maneira, em cada uma das esferas inferiores. Portanto, apesar da beleza se encontrar mais intensamente numa esfera superior, mesmo nessa maior intensidade, ainda será necessário ultrapassá-la. O original, que antes era o paradigma, se torna nova cópia, e tudo é uma cópia da cópia até chegar-se ao um. A alma ela é convidada para um novo movimento de autossuperação,
ou de desvelamento do e do belo em si mesmo. Mesmo com toda a paixão da descoberta de um novo grau de intensidade da beleza, a saudade do além retorna e nos acorda para continuar a jornada. O que move a alma individual no retorno ao é essa saudade, essa insatisfação com o mundo manifesto. É uma verdadeira caminhada espiritual. O mundo da multiplicidade, ele já não satisfaz. A alma busca aquelas belezas mais internas que são as belezas divinas, a beleza da alma em si mesma. Aquela luz adamantina que brilha em seu coração e que desperta para o que há de mais belo, virtuoso e puro na existência. É essa saudade, junto com essa insatisfação com os objetos dos sentidos e com a vida mundana, que vai despertar o caminhante em direção à contemplação do nus, do inteligível, e a contemplação e união com o eterno. Tanto no banquete quanto no Fedro, especialmente no segundo discurso sobre Eros, Platão apresenta claramente a busca da beleza vinculada a uma ascese, a um caminhar espiritual. De acordo com a mais íntima conexão entre ética e estética, a possibilidade de compreensão da beleza está no exercício, ascesis, de transformação pessoal rumo aos níveis superiores da realidade. Para quem conhece outras tradições espirituais, como por exemplo o budismo com sua senda graduada para a iluminação, é muito fácil estabelecer alguns paralelos e perceber que essas tradições estão falando de um despertar interior rumo à sabedoria. Plotino cita o Fedro de Platão em um de seus tratados, aliás, ele cita algumas vezes, e ele afirma que há 3 naturezas humanas aptas à viagem rumo a esses níveis superiores, A natureza do músico, como a gente já colocou aqui antes, o amante e o filósofo. Na tradição da yoga de Patanjali, nós também vamos encontrar algumas ideias referentes a tipos de yogas. No Ocidente ficou muito comum a Hatha Yoga, que na verdade são exercícios e práticas espirituais com o corpo, e respirações e tudo mais. Mas nós também temos a noção da Bhakti Yoga. Bhakti tem relação com devoção do coração, então me lembra a questão do amante em Plotino. E também existe a Jnana Yoga, que é a yoga que vem através da filosofia, da metafísica, da filosofia da reflexão profunda. Novamente, são alguns paralelos que nós podemos traçar bem superficialmente, porque é preciso se aprofundar realmente nas questões para estabelecer paralelos sem forçar a barra, mas me vem à mente isso. Bom, voltando a Plotino, o músico e o amante, eles começam seu processo de aprendizagem pelo próprio mundo sensível, porque o que desperta eles são os amores e as belezas do mundo, que aos poucos eles vão refinando e transformando num amor mais espiritual, em uma beleza mais pura e mais conectada com a unidade de todas as coisas. E o filósofo, diferente desses 2 primeiros, ele consegue naturalmente perceber a beleza dos outros níveis, porque ele já parte de uma metafísica. Então, o músico e o amante, eles devem aprender sobre a origem da beleza. Mas antes de passarmos para a superação do mundo sensível, vale citar a definição de beleza sensível, que as coisas são belas porque elas participam da beleza do inteligível. Ser bela é participar nas formas perfeitas que residem no nus e são contempladas pela alma. Então, o mundo sensível, o mundo que a gente vive, em seu aspecto mais perfeito, ele é um reflexo daquilo que é mais puro no mundo inteligível. E por isso existe beleza nas coisas. Assim, o amor ao sensível, ele deve ser refinado. Ele começa como um amor mais grotesco, com apego a aparências, com amores mais poluídos, digamos assim, e a partir de uma ascese, a partir de uma purificação, a partir do desenvolvimento das virtudes e de uma contemplação mais pura, a gente vai refinando esse amor, refinando essa beleza e se aproximando cada vez mais da inteligência do nus e da unidade. O amante e o músico precisarão aprender que a beleza contemplada no mundo sensível
Isso é, o rosto de uma pessoa amada, as notas de uma música, a beleza de uma poesia. Essa beleza, ela provém de uma realidade que é mais profunda, de uma outra realidade. E é preciso que se descubra essa realidade para realmente se conectar com o belo. O primeiro passo da subida consiste em perceber certos entes belos cuja existência não se pode ser restrita ao mundo corpóreo. Então, as ciências, as virtudes, as atitudes belas não podem ser compreendidas como realidades corpóreas, porque a virtude não é uma coisa, né? Ela é uma prática da alma. O amante e o músico, eles devem ser educados a verem a beleza também nos objetos que não sensíveis. Então, eles devem refinar o seu olhar para a beleza e ir além simplesmente daqueles objetos do mundo sensível, que é a parte mais grotesca, digamos assim, a parte mais material. Eles devem perceber que há uma maior intensidade de beleza no mundo inteligível. E aí eles dão o primeiro passo na subida ética proposta por Plotino. Esse encantamento com a beleza do mundo é importante para impulsionar a alma para galgar a escada para um outro nível. Ao ultrapassar o nível sensível, percebe-se a vastidão da psique, a vastidão da nossa alma. As virtudes, os discursos, o movimento matemático das esferas celestes, todas essas realidades passam a encantar aquele aprendiz que começa a superar as suas antigas paixões, descobrindo, mesmo que dolorosamente, novas intensidades daquilo mesmo que amava. Para ver se desenrolar, existe um grau de esforço e também de sofrimento. Então, ao ultrapassar esse nível do sensível e começar a se afastar daquilo que é mundano e só nos desvia do caminho, nós começamos a adentrar nas profundezas de nossa própria alma e descobrir a luz que dali irradia. Dentro do que Plotino propõe para a psique, podemos distinguir pelo menos 4 níveis: o nível da alma individual, a alma das esferas celestes, a alma do mundo e a alma hipóstase. São graus de aprofundamento nessa alma. A última, a alma hipóstase, ela está sempre voltada para a contemplação do nus. Então, uma olha para baixo, a outra se relaciona como uma ponte, até que vai se aproximando da alma do mundo e da contemplação do nus, do inteligível. Cada um desses níveis de psique de Plotino valeria um estudo à parte, mas a gente pode falar um pouco dos traços gerais. De alguma forma, tudo isso me lembra os estudos do psicanalista Jung, quando ele fala do inconsciente coletivo e do inconsciente individual como mergulhado nesse inconsciente coletivo. Sem querer forçar nenhum paralelo, mas é difícil para mim não pensar numa relação entre alma do mundo e alma individual e inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Talvez exista alguma chave de interpretação aí. Mas voltando a Plotino, podemos dizer que a psique não se restringe apenas ao âmbito individual, mas ela também abarca, a alma do mundo. A alma do mundo, ela organiza e doa a beleza para o próprio cosmos, para o próprio mundo manifesto. Então existe o cosmos, que é ordem e beleza na própria natureza e seus movimentos de nascimento e morte, que são presididos por uma força que tudo comanda. E as estações seguem ordenadamente, os animais procriam e morrem, as chuvas, os rios são governados e supervisionados por essa alma do mundo como uma grande mãe que dispõe e cuida o melhor possível do que ocorre na manifestação. Então, ao levantar a cabeça para os céus, o nosso aprendiz do belo percebe ainda que o próprio movimento cíclico cósmico é ordenado pelo que há nele de noético, pelo que há nele de proveniente daquele nous. Existe uma ordenação desse cosmos. O inteligível, aquilo que é mais profundo e mais conectado com a unidade primeira, está presente nele também, como manifestação da vida. Para o aprendiz extasiado pela beleza, surge a ideia do inteligível, que a própria alma contempla em seu organizar diário das coisas do mundo.
A maior intensidade psíquica de Belo se torna ainda pequena, e a nostalgia do mais expande-se no coração daquele que ama o belo. Vai ficando cada vez mais forte essa nostalgia, essa saudade, essa busca de sua origem, e o belo vai se refinando na contemplação da alma. Surge um novo vasto mar de beleza. Esse mar de beleza é um paradigma das atividades da alma. Percebe-se um novo nível de beleza, a beleza do nous, do inteligível. Pois essa subida erótica, no sentido de eros, de contemplação do amor, essa subida apaixonante, dessa busca do belo, do amor e da beleza, ela não termina no nível da psique, ela não termina no nível da alma. O aprendiz de beleza, ele deve perceber que o ato específico da alma é a contemplação de uma esfera ainda superior, a esfera do nous, do inteligível, de uma sabedoria plenamente desperta. Ao se identificar com o inteligível, a alma encontra aquilo que ela realmente ama, a beleza em si mesma. Nessa hipóstase, tudo brilha, tudo cintila, com o resplendor da beleza que prepassa todas as realidades superiores. Na medida em que estamos no âmbito dos entes que realmente são, daquilo que realmente existe, cada uma das realidades conterá um máximo de beleza e perfeição. Nós não somos mais enganados pela aparência do mundo sensível, mas passamos a contemplar a realidade daquilo que realmente é. O estatuto do mundo inteligível é muito complexo, e uma imagem bastante elucidativa para compreendê-lo é apresentada no capítulo 9 do Tratado 31 de Plotino, que é sobre a beleza inteligível. Nesse tratado, Plotino sugere que nós imaginemos o cosmos como uma grande esfera e que então retiremos tudo que há de corpóreo dessa esfera, retendo apenas a forma do cosmos, como uma imensa esfera transparente. Essa imagem da esfera representa a interconexão entre todos os entes presentes no nous. Ao contemplar qualquer parte, estamos contemplando o todo. Todas as formas contêm de alguma maneira a totalidade do inteligível. E assim, tudo ali é pura beleza. Trata-se de um íntimo contato de tudo que ali se apresenta, de uma intrínseca conexão mútua. Tanto o artista quanto o amante encontram aqui o nível máximo de sua inspiração, neste complexo de formas que é a hipóstase dos nus. Então, a inspiração do artista e do amante, ela encontra o seu ápice quando esse amante e esse artista conseguem atingir um grau de contemplação do nous, daquilo que é mais real dentro da esfera do cosmos. Mas aí a jornada ainda não acabou. Novamente, o original também é cópia. É apenas uma fase. A contemplação do nous não é o fim de toda a busca. Nós nos preparamos para uma nova subida nessa escada de hipóstases. Plotino afirma claramente que, mesmo sendo essa a esfera da beleza, então a beleza está nessa esfera do mundo noético, no entanto, ela não é o último nível da realidade, ela não é a realidade última. Me lembro aqui das tradições indianas, a Vedanta, Paramartha Satya, a realidade última. Bom, há algo ainda além do belo. A delicadeza e a sutileza de Plotino ao tentar qualificar a realidade sumamente transcendente uno como sendo ainda objeto do desejo humano e, ao mesmo tempo, encontrando-se além de todo o ser, é bastante interessante. O uno, ele é além de todo o ser. Então, nenhuma qualificação pode ser atribuída a ele. Quando nós pensamos em termos de atributos, de qualificativos, nós estamos usando a nossa mente, o nosso racional e a nossa linguagem. E tudo isso faz parte do mundo manifesto do cosmos. Tudo isso faz parte do mundo da multiplicidade. A gente só consegue atingir realmente a compreensão do uno quando a gente silencia
esses atributos, essas qualificações, essa vontade de explicar e de entender, e passa realmente a contemplar em completa união com aquilo que realmente somos. A beleza, ela é o superlativo do ser. Ela é aquilo que expressa a maior realidade do ser. Mas, no entanto, o uno, o bem, ele está além de todo o ser. Então, a beleza é aquele grau mais inteligível que nós conseguimos atingir. Além do nus, além da beleza plena, existe algo mais uno, digamos assim. De alguma forma, esse uno, ele é beleza além da beleza. Então, a alma identificada ao nus, a segunda hipóstase, ao mundo inteligível, essa alma que galgou a escada até a contemplação do nus, que é um longo caminho, ela percebe que não terminou a sua jornada, pois ainda há algo além do nus. Ela percebe que a própria dialética noética, o próprio diálogo interior que se trava, deve ser ultrapassado. O nus, ele também se apresenta como um amante, e seu anseio é pelo sumamente transcendente, pelo uno. Para compreender de modo mais apropriado toda a dimensão existencial dessa escalada, precisamos descrever melhor o movimento ascensional necessário para essa compreensão. A chave interpretativa da beleza do inteligível e daquele primeiro que transcende é o trabalho pessoal proposto pelas Enéadas. E a partir desse trabalho percebemos o lugar e a função da arte para Plotino. Então a arte, ela entra em Plotino, na filosofia neoplatônica dele, como um instrumento de ascensão da alma em direção ao um. Plotino vai falar sobre nós esculpirmos a nossa própria estátua. E o que é esculpir a própria estátua? Se não limpar as arestas, purificar os vícios, tirar tudo aquilo que não faz parte da realidade última, deixar resplandecer o diamante que há dentro de nós, como um ourives que pega uma pedra bruta e vai limpando, e vai talhando uma estátua, uma escultura daquilo que é realmente belo, tirando tudo aquilo que não pertence ao luz, que não pertence ao um. Esse caminho é feito pela arte, pela beleza, pelo amor, pela filosofia e pela beleza das virtudes que são despertadas em cada indivíduo. Em um dos tratados mais famosos das Enéadas, que é o Sobre o Belo, Enéada 1:6, Plotino deixa bastante claro quando ele afirma a necessidade de um trabalho sobre si mesmo para poder compreender a beleza. A beleza só é realmente contemplada quando nós trabalhamos a nós mesmos. Na medida em que apenas aquele que a contempla pode realmente compreender a beleza, e somente em um trabalho ético de aperfeiçoamento de si mesmo é possível contemplá-la, pois na verdade a contemplação ocorre através de uma identificação, de uma união, então ética e estética se tornam inseparáveis em Plotino. A beleza, ela é ética. Podemos perceber traços da necessidade prévia de uma identificação pessoal com a beleza inteligível em algumas passagens do Tratado 1. Vou citar aqui. Quanto às belezas superiores, diz Plotino, que já não cabe à percepção ver, a alma, sem órgãos, as vê e proclama, pois, para aqueles que contemplam, é necessário elevar-se, abandonando a percepção que permanece embaixo. Assim como não é possível descrever aos que não veem, caso forem cegos de nascença, as belezas da sensibilidade, ou aos que não as reconhecem como belas, do mesmo modo não é possível descrever a beleza das ocupações, a não ser para os que as aceitam plenamente. Deve-se subir de novo para o bem, para aquilo que toda a alma deseja. Se alguém viu isto, sabe o que eu digo, em que sentido ele é belo, mas somente obterão aqueles que subirem até o alto e se converterem.
e ao se despir das vestimentas que receberam ao vir para baixo. Veja bem, no outro vídeo, que eu vou deixar no box de informação aqui embaixo, eu conto resumidamente o hino da veste de glória, ou o hino da pérola, que é um poema redigido pelo gnóstico Bardesanes, que vem ali um pouco antes do maniqueísmo, e ele fala exatamente dessa alma que vem ao mundo e passa a receber vestimentas do mundo e se esquece de sua missão de origem, e que para ela poder recuperar a pérola no fundo do oceano e retornar à casa de seu pai, ele precisa se despir das vestimentas que recebeu aqui embaixo para receber novamente uma veste de glória. Plotino está usando a mesma linguagem que os gnósticos usavam. Vou comentar novamente. Somente obterão essa união com o bem aqueles que subirem até o alto e ao se despir das vestimentas que receberam ao vir para baixo. É um processo de desapego das noções que nós temos do mundo manifesto, do mundo múltiplo. É um desapego de tudo aquilo que prende a alma na lama e faz ela esquecer a beleza do inteligível. À medida que a gente vai esculpindo a nossa própria estátua e retirando as vestes do mundo, a gente pode começar a contemplar as belezas do um e se conectar a essa unidade presente em nós e fazer essa fusão final. A partir dessas passagens e ao longo do tratado de Plotino, nós percebemos como o foco do texto de Plotino é o trabalho ético necessário para a correta compreensão da beleza. Não existe a compreensão da beleza sem uma ética, sem o desenvolvimento de virtudes. Então, o trabalho de ascese é o justo sentido da imbricação entre estética e ética na obra de Plotino, pois a compreensão da beleza passa necessariamente por um processo de transformação pessoal, em que o aprendiz precisa reconhecer em si mesmo a beleza. A beleza está em nós, mas ela precisa ser limpada, polida, esculpida, unificada e contemplada. Todo o linguajar dos mistérios, que também está presente nos diálogos de Fédon de Platão, nos seduz a beleza e a força da catarsis, que é um processo de purificação pessoal que expurga em nós o desejo pelo mundo corpóreo, alimentando um anseio, uma sede para o que está além. Quando deixamos de nos identificar com o mundo corpóreo e passamos a ansiar por uma identificação amorosa com o mundo noético, o mundo do nous, do inteligível, então se dá uma verdadeira ascensão, uma verdadeira união. O texto de Plotino, ele espelha o diálogo vivo que ocorria em suas aulas presenciais, e há uma constante sedução noética. Ele está tocando a alma de cada aspirante, de cada amante, de cada filósofo e cada artista, insuflando com seu linguajar simples e apaixonado esse anseio pela identificação de nossa natureza com aquela natureza da beleza do inteligível. Plotino exorta para que cada um de nós tenha sede dessas águas da vida eterna. Na medida em que se trata de um impulso erótico, isto é, de profundo amor, o conhecimento radical se concretiza no momento em que a alma se torna toda a extensão da beleza inteligível. Isso é, no momento da conversão da psique em nous, a alma, psique, se transforma naquilo que realmente é o nous, aquilo que é mais verdadeiro, puro, sutil e próximo da unidade do um e do belo. Despida de suas vestes mundanas, a alma se eleva e se torna a segunda hipóstase. O processo de conversão de uma hipóstase inferior em uma superior é sempre de comunhão e unificação, tornando nesse caso a alma idêntica àquilo que ela contempla. Ela não está mais contemplando alguma coisa, ela é aquilo que ela contempla. Nós encontramos essa ideia muito na mística cristã também, em Teresa d'Ávila, na Câmara Nupcial, nos escritos alquímicos de Christian Rosenkrantz, nas bodas alquímicas, né? Existe até uma relação com o verdadeiro
profundo, filosófico e puro Tantra do indiano e do budismo tibetano, que é um símbolo para essa união de duas polaridades, da alma mundana com sua alma divina, digamos assim. São assuntos que são muito mal compreendidos no nosso meio hoje em dia, são muito mal usados e é muito delicado tocar nesse assunto, mas lendo Plotino e tendo conhecimento dessas outras tradições, para mim fica muito claro, fazendo um parênteses aqui, né, que essa união amorosa da alma com o Nus é uma união que representa o fim da dualidade e o retorno à unidade. E é isso que a gente encontra como a sacralidade do casamento. É isso. É um casamento alquímico, é um casamento da alma. E ele ocorre no interior da câmara do coração. A união amorosa de retorno entre a psique e o Nus, como a gota que retorna ao oceano, e é, portanto, o próprio oceano. Essa prática noética de ascese pressupõe um trabalho, um autotrabalho, um exercício que nos reporta necessariamente a uma postura de renúncia de tudo que for outro que não é nós mesmos. Existe uma prática daquelas atividades mais autênticas do filósofo, do amante e do artista. A filosofia de Plotino é, em certo sentido, a livre e nobre governância da postura dos cínicos e dos socráticos. Todo o mundo material, todo o exterior, não pode dizer respeito àquele que busca a máxima liberdade. A liberdade não está em obter coisas no mundo exterior, mas nesse despertar da alma para as realidades superiores. Então, nós lembramos do autolapidamento de Plotino e chegamos nessa ideia do esculpir a própria estátua. A tarefa rumo ao belo é sempre sobre aquele mesmo que procura, e o aprendiz do belo torna-se o próprio objeto a ser vasculhado. É uma exortação ao verdadeiro autoconhecimento. Tal é a obra do homem virtuoso que aceita a necessidade de uma experiência pessoal com o belo para sua correta compreensão. E por isso busca o mergulho na beleza inteligível do Nus. Encontramos nas Enedas imperativos de abandono, de desapego, de limpeza, de purificação, de retirar os excessos, imperativos que descrevem o trabalho de um escultor que aprimora a si mesmo em sua estátua. Cito novamente uma das mais belas passagens de Plotino. Volte-se sobre ti mesmo e olha. Se ainda não vês tu mesmo belo, como um criador de esculturas que busca torná-las belas, ele retira uma parte, recorta a outra, outra faz suave, outra faz pura. Dessa forma, tu retire o excesso, alinha aquilo que não for torto, trabalha sobre o que for obscuro, purifica-os para que sejam brilhantes, e não cesse de moldar a sua própria escultura, até que o esplendor da virtude brilhe, até que tu vejas a temperança fixada no trono sagrado. Se, tendo te tornado isto, tu também vê, associe-se consigo do mesmo modo puro. A experiência mística de identificação com outro nível de realidade, o nível noético da beleza, ela se torna uma experiência estética de realização do desejo mais profundo da alma. O desejo mais profundo da alma é essa experiência estética, da beleza e da identificação com as realidades superiores. A experiência estética, o conhecimento radical, a felicidade e a verdade estão aqui intimamente entrelaçados. Se trata de uma realização superior da alma, a identificação com o Nus, que confere um novo sentido a todas as esferas humanas. Com a imagem da escultura, nós encontramos a imagem de uma arte ética ou de uma ética-arte. Arte como vida, viver de modo artístico. É um modo de vida. A filosofia de Plotino é uma filosofia prática. Plotino nos apresenta uma compreensão estética da ascese ética, um exercício artístico de vida, uma prática artística, uma prática contemplativa. A arte que nos é necessária é esculpir a nossa própria pessoa,
deixando o essencial, aquilo que é mais profundo, a contemplação do inteligível, a contemplação do sol. É o sair da caverna e é tornar-se o próprio sol. A grande obra artística de todos aqueles que buscam a realização do belo é a própria vida virtuosa, pois a virtude se identifica com o mais sublime nous. No entanto, há um nível além do nous. Disso não podemos nos esquecer. O uno. Aproximamo-nos agora do mais hiperbólico da transcendência de Plotino, o além do ser, o além do além. A negatividade sumamente positiva da teologia negativa, isso é, a incapacidade de colocarmos qualquer atributo na unidade, pois os atributos fazem parte da dualidade e da multiplicidade. Não podemos dizer o que o um é, podemos apenas dizer o que ele não é. E ele só é conhecido através da cessação da dualidade dentro de nós. E isso se dá num profundo silêncio da alma, num nível de união e contemplação com o que há de mais puro e divino nela. Ao transcender um nível que já nos parecia transcendente, o nous, adentramos em um âmbito de pura sobreeminência, o um supremo, o primeiro, aquele que nem a dialética alcança. Abandonamos tudo neste momento. Chegamos ao puro desapego. Quando chegamos no âmbito do um, não se pode mais falar nem de arte, nem de belo, nem de ser. Há uma inesperada unificação. O inteligível se torna inefável, se torna o grande outro. Rein agathos. Novamente eu faço aqui um parágrafo de correlação com o conceito de nirvana no budismo, porque nirvana significa niravarana. Niravarana é a cessação dos movimentos dos avaranas. Nir é não. Avaranas são obstáculos, são movimentos, são tudo aquilo que obscurece a nossa luz. Então, nirvana, no budismo, é a cessação dos movimentos que obscurecem a luz. Movimento implica em multiplicidade, implica em manifestação. O uno só é conhecido através da unificação, da cessação, do desapego, da ausência de dualidade. Da mesma forma, o nirvana, a iluminação suprema, só é atingida quando ocorre a cessação desses movimentos de obscurecimento. Muito parecido, vocês não acham? Existe toda uma complexidade dentro dessa filosofia que eu não vou aprofundar aqui, mas fica claro que o discurso sobre o uno bem em Plotino é tão sutil que talvez nós devêssemos, ao falar de arte e estética, nos restringir ao amor da psique pelo nous, da alma pelo inteligível, que é o primeiro grande passo, pois essa é mais explícito o que encontramos ali sobre o belo. O outro passo, ele só se dá através de uma profunda experiência de união, e portanto não há muito o que ser dito. Bem, essa é a visão da arte ética da catarsis da ascese plotiniana. Mas ele também fala daquilo que nós entendemos hoje como arte. No Tratado 5.8, que é sobre a beleza inteligível, Plotino nos mostra que a beleza esculpida em uma pedra, por exemplo, ela se encontra de modo mais radical e intenso no interior do artista que a esculpiu. Se a escultura ela é uma arte muito bela, aquilo que foi idealizado pelo artista é mais puro e belo ainda. Essa arte está dentro dele. E mais intensamente, essa beleza se encontra no próprio arquétipo da arte, que se identifica com o nous. Então, quando o artista ele imita a natureza e produz arte, ele está sendo um criador ou um transmissor do aspecto da segunda hipóstase, do nous, do inteligível, na manifestação. Platão faz uma certa crítica ao artista. Ele diz que a tecne,
de Homero é a cópia da cópia, né? Então que o artista é só um copiador. Mas Plotino vai tecer uma crítica a isso, que na verdade o artista é aquele que consegue transmitir aquilo que é mais verdadeiro e belo através de si mesmo para o mundo. E que, portanto, existe um mérito nisso. E a arte, ela não imita simplesmente o que ela vê, ela eleva. A arte, ela ocupa a mesma posição que a psique ocupa. A arte está para a alma. Ela copia o mundo inteligível. Ela transmite do superior para o inferior. E por isso a arte eleva. Ela se torna uma manifestação do nous no mundo sensível. E assim, a arte também trilha a jornada de Ulisses rumo à sua pátria. A arte tem uma certa função de completude, de tornar a realidade imperfeita numa cópia perfeita. Portanto, a arte é uma linguagem de ascese. Ela é a imagem que representa o caminho rumo ao belo. As imagens criadas pela arte são cópias sensíveis da unidade no mundo das ideias. Ela é uma representação sintética daquilo que é unificado no inteligível. Por isso, quando contemplamos uma arte realmente bela, uma arte que está condizente com essa visão filosófica plotiniana, nós sentimos um profundo deleite, pois é como se nossa alma estivesse se aproximando daquilo que é mais real na existência, como se a nossa alma estivesse um pouco mais próxima do inteligível, do nous e da unidade, ao contemplar uma arte repleta de beleza. As coisas belas daqui, elas são belas por participarem das ideias, por serem parte do inteligível. Tal deleite que percebemos na forma é também um processo de anamnese em grego, de trazer novamente a memória, né? De relembrar. Lembra que Platão falava que nós não aprendemos, nós rememoramos. Nós retornamos à nossa origem e despertamos novamente para a sabedoria que já está em nós. Quando nós reconhecemos a semelhança entre a nossa natureza e aquela forma, na forma de uma arte, nós estamos rememorando. Então a busca pela construção de objetos artísticos também é a busca daquilo que é da nossa própria natureza, pois nós estamos buscando, na verdade, a nós mesmos. Forjar o belo na matéria é buscar encontrar aquilo que amamos, que é o mais próximo de nossa natureza inteligível. Então, para Plotino, a beleza percebida no mundo sensível é o primeiro passo do lembrar-se de si mesmo. E esse passo ele é superado pela descoberta amorosa das realidades da psique. Quando o artista forja o belo no mundo sensível, ele se apresenta como um apaixonado pelas realidades mais intensamente belas do psíquico. Da mesma forma que a psique, a alma, se apaixona pelo nous, pelo inteligível. E assim, toda a produção artística feita em conexão com esse inteligível, ela vai ser necessariamente bela. Essa força da nostalgia nos faz criar as belezas ao longo de nossa subida. Assim, o próprio movimento de conquista de uma vida virtuosa também se confunde com a produção de objetos artísticos, pois a virtude também é uma cópia do inteligível. A virtude pura, digamos assim, ela está no nous. E quando nós agimos virtuosamente no mundo sensível, nós estamos agindo de acordo com o belo em nós. Não deixar nunca, não cessar de esculpir a nossa própria estátua é buscar perceber o resplendor ofuscante da temperança, da simplicidade e do belo que está no trono divino do inteligível. E esse é um dos caminhos possíveis para a nossa alma. Meu nome é Alaia Dulhos, fiz um mestrado em filosofia antiga sobre Plotino e o Evangelho Apócrifo de João,
e a relação de Plotino com os gnósticos. E essa fala que eu apresentei aqui agora é uma leitura minha, comentada, de um artigo muito bom do professor Marcos Reis, publicado na revista Viso em 2007. O artigo do professor Marcos é intitulado O Aprendiz do Belo, a Arte Ética em Plotino. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que tenha facilitado o entendimento da filosofia plotiniana, neoplatônica, e trazido alguma inspiração na busca da alma de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o texto do artigo. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade. E se inscrevam no canal, caso não tenham se inscrito ainda, que eu vou fazer mais trabalhos desse tipo. Eu espero que interesse. Obrigada por me ouvir. Um grande abraço.